Bom, eu resolvi fazer esse vídeo por conta do problema que eu tive com a minha placa-mãe, né, do teste do erro C1 da BIOS, que não parava de apresentar. Eu montei o PC com a placa-mãe nova e não estava dando bom, sabe? Montei o setup tudo certinho, importei o processador, né? A placa-mãe também foi importada e é uma Z590 Horus Ultra, né, que é uma excelente placa-mãe. Importei ela nova, claro, tudo certinho, dos Estados Unidos pra cá. E ela não parava de apresentar esse erro e eu não sabia o que era, me desesperei, né? Procurei na internet, não achei quase nada, achei só alguns vídeos de gringo falando, né? Inclusive, né, um dos vídeos que eu achei, né, foi esse shorts aqui do cara explicando como que ele resolveu esse erro. E ele disse, né, no vídeo dele, que ele resolveu o erro por conta de que, né, a mangueira do water cooler ali, né, tava comprimindo um pouco a memória, né, apertando um pouquinho ela para lá, e esse foi o problema que fez com que não reconhecesse, né, a memória dele. Depois eu vi um outro vídeo também do cara dizendo que era só uma questão de slot, né, que a gente deveria testar da esquerda para a direita o primeiro e o terceiro slot para ver se funcionava, sabe? Então, ir testando memória por memória cada hora em um slot. E né, esse outro vídeo também de um cara que é gringo também aí falando sobre esse mesmo problema numa Z390, né? Bom, no caso desse cara aqui, né, a princípio ele fala como um erro root, né, do tipo de bit root, né, como se fosse um certo desgaste da placa, e aí ele teve que necessariamente tirar esse módulo de memória aqui para funcionar. Então a placa-mãe dele realmente, ou ele ficava com dois módulos de memória em dual channel, mas esse segundo slot aqui, meio que quando ele colocava ali, né, a placa apresentava esse erro C1. Então ele teve que escolher entre ficar com um slot a mais ou não. Tá? Então assim, eu vi esse vídeo dele explicando sobre isso. Mas, né, não era o meu caso, porque minha placa-mãe é nova, né? Tipo, assim, é bem nova e tipo zero, né? Tava lacrada e começou com esse problema. Então, eu pensei, putz, como eu não consegui achar nada na internet que pudesse me ajudar, né? Pensei, e não tem nada, né, aqui do Brasil, em português, falando sobre isso. Pensei, eu vou fazer um vídeo para ver se isso orienta, talvez, um pessoal de fora. O manual da Z590 não traz esse código de erro. Tá? Então você tem em toda a placa-mãe um manualzinho que traz lá os códigos de erro e facilita pra gente, né, saber o que está pegando. Então ela ficava bipando, né, bip aparentemente de memória, né, bips longos e contínuos, né. Então é excelente a gente ter o speaker, né, para esse tipo de problema. Mas, né, eu não conseguia resolver. Peguei duas memórias da Team Group que eu tenho. As minhas memórias são as D60 da Spectrix, da XPG, tá vendo? Quando eu vi o lance do cooler, do water cooler do cara, que tava empurrando a memória, eu pensei, pode ser que seja isso no meu caso também. Então eu apertei um pouquinho mais o meu water cooler, né, os parafusos dele, pra não deixar ele encostar nas memórias. Então, por mais que pareça que tá encostado, ele tá muito rente, mas não chega a encostar, tá? Não chega a empurrar a memória. Então, assim, então eu descartei essa questão de ser o simples empurrar da memória ali que estava causando esse BO. Bom, testei as memórias da Team Group que eu tenho aqui também, todas funcionando certinho, né? RGB e tal, 3200 padrão, né? Essa é a 11ª geração da Intel, então 3200 é padrão. E de qualquer forma, como a BIOS nem tinha startado, ela nem tinha subido os clocks da memória, então não faz sentido, né? Bom, outra coisa que eu achei, né, na internet foi essa tabelinha de código de erros comuns, né? Então, erro C0, C1, C6, tal, etc, né? O possível problema que está atrelado é a memória, beleza? Então, se atentar aí se tiver com esse problema, né, com esses códigos de erro. E do C0, C1 e 41, ó, então C1 também pode ser um problema de BIOS, né? E coincidentemente, já vi muita gente reclamar das BIOS da Gigabyte, essa já é a terceira placa-mãe da Gigabyte que eu tenho. Na verdade, acho que é a quinta, na verdade. Mas eu tenho duas agora, né? Uma B450 Horus Elite e essa com a AMD ali, né? Com 5600X e essa daqui com esse i5. Cara, então, né, assim, se atentar um pouco nesse sentido, porque quando a gente tem esse erro C1, né?
o que ele significa, tá? Traduzindo assim, o que o código C1 significa, né? Que né, houve um teste, né, do fabricante, né, do fabricante original e né, do tamanho de onboard da memória. Então, basicamente, o código C1, o que ele faz? Ele testa para você a quantidade de memória que tem no computador, né? E isso está muito atrelado, né? E aí ele mostra o erro, tal, quando a memória não é compatível ou tem algum tipo de problema na leitura da memória. Mas não faz muito sentido que as minhas memórias são novas, né? E são excelentes. E as outras que eu tenho também estão funcionando perfeitamente. Eu testei e manteve o erro. Então, assim, a princípio, né, se a sua placa-mãe não é muito antiga, né, e é uma placa-mãe de qualidade, está com esse problema, muito provavelmente pode ser um mau reconhecimento aí da BIOS em relação à memória, tá? Porque assim, quando eu vi o problema assim e pensei, é problema de memória, a gente só pensa em três coisas, né? BIOS, processador e memória, porque o processador que faz o controle da memória, né, e reconhece muitas vezes nesse sentido. Né, a questão das frequências e o controlador de memória influencia muito nisso. Então, assim, eu fiquei com medo de ter sido o processador que eu tinha importado estar com problema, o que é muito raro, né? Processador é muito difícil de dar problema. Mas, a princípio, então, né, fica essa dica, tá? Na prática, o que eu fiz? Tirei todos os módulos de memória, liguei o computador sem a sem as memórias, manteve o mesmo erro, C1, tá? É, mesmo sem as memórias ele manteve o mesmo erro, o que me fez preocupar um pouco em relação ao processador. Será que é o processador que está com problema? Né? Porque a gente manteve o mesmo erro. E não era, tá? E aí o que eu fiz? Testei a memória da esquerda para a direita, né? Do slot 1 lá da ponta até o slot 4. No slot 3, e tudo em single channel, tá? Tudo em single channel, para ver se era uma questão de BIOS e facilitar o reconhecimento da memória. Testa sempre um slot só. No slot 3, ela reconheceu e gerou e bipou e gerou a imagem da BIOS. Aí nisso eu já fiquei sossegado em relação ao processador. Aí depois que eu fiz isso, eu desliguei o computador, né? Depois da tela da BIOS, abri a BIOS, tal, desliguei. Coloquei mais uma memória no slot 1, né? Tava no slot 3, só que reconheceu. Coloquei mais uma no slot 1, liguei novamente, reconheceu o dual channel. E aí eu fui desligando, cada vez que eu ligava e entrava na BIOS, eu desligava, adicionava um novo band de memória e testava novamente. Por que eu fiz isso? Porque eu já tive problema com memória com a outra placa-mãe da Gigabyte minha ali, com memórias novas também, né, quando eu coloquei quatro módulos de memória, cara, e ela não reconhecia, e tanto a placa-mãe era nova quanto as memórias. Então, assim, eu acredito que seja mais um problema de BIOS para reconhecer as memórias, né, do que uma questão física. Tá? Então, assim, já tive problema também físico com memória, mas aí era a placa-mãe muito mais antiga, né? Assim, DDR3, aquelas bem mais antigas mesmo, e aí sim faz mais sentido depois de um tempo você ter alguns problemas com memória, né? Ou com a placa-mãe em si. Agora, sendo uma placa como essa, já, né, assim, a gente não imagina que ela vai ter algum problema já de cara, ainda mais por ser, né, nova e tal. E é isso, tá? Então, do que eu encontrei na internet. Esse cara disse que foi a questão da mangueira do water cooler, né, que estava empurrando as memórias. Então, né, a gente nunca deve deixar um cooler ou algum suporte aí tensionando a memória, é lógico, né, isso é óbvio, tanto para não empenar o slot quanto para não ter nenhum problema, né. E nesse outro caso aqui, né, o cara ele meio que, né, disse que era esse problema de bit root, ou seja, de desgaste, como se fosse da memória ao longo do tempo, né, ou da placa-mãe ao longo do tempo para reconhecer ela, e aí ele teve que escolher entre ficar sem uma memória ou não, tá? Então, resumindo, né, para vocês, o código C1 pode haver então, né, ter relação com a BIOS ou com a memória, né? E lembrando para vocês, né, o código C1 ele é um teste, né, OEM, ou seja, um teste do fabricante original do tamanho on-board de memória, beleza? Se você está com esse erro, provavelmente o seu problema, né, mais provável que seja a memória ou a BIOS não reconhecendo a memória para startar o PC, beleza? Bom, espero que ajude alguém que tem esse mesmo erro, né, esse mesmo problema, de alguma forma aí.
E é isso.